Última etapa do Campeonato de Fórmula 1, demorou, mas chegou e deu Max Verstappen de novo, ganhando 19 corridas numa mesma temporada, um baita recorde. Quer saber? Eu estava até torcendo para ele, porque já que é para ganhar, já que não tem mais graça, que ganhe, ele faça mais os recordes aí. Tomara que para o ano que vem tenha muito mais canseira do que esse ano. Mas vamos começar pela classificação. Para quem acompanhou, para quem não acompanhou, dá uma olhadinha aqui em alguns detalhes, mesmo para quem acompanhou, de repente umas coisas curiosas que acabam saindo na segunda, terça-feira e a gente explica por aqui. Então quem surpreendeu na classificação, além do Max Verstappen, que não precisa falar muito dele, Leclerc segundo, Oscar Piastri mandou muito bem em terceiro, Lando Norris deu uma errada, era para tentar brigar pela pole, mas de novo Lando Norris errou na classificação, apesar de estar andando muito bem. E quem chamou muito a atenção, Yuki Tsunoda, esse japonês acelerou muito, tem umas modificações do carro da AlphaTauri, que a gente vai falar um pouco depois também. Quem decepcionou? Hamilton, que largou em 11º, não se achou em nenhum momento, condição de carro, já vem algumas provas aí, o Hamilton não se achando muito bem desde o GP do Brasil. E agora Daniel Ricciardo também não mostrou muita força em comparação com o Tsunoda. E o Carlos Sainz, que teve problema, bateu na classificação, e ficou de fora praticamente logo no Q1, saiu da 16ª colocação. Bom, largada, nada de muita coisa. A única hora, o único momento que o Leclerc poderia tentar ir para cima do Verstappen foi na largada, só que ele mesmo falou, mesmo numa erradinha na curva 1, o Leclerc passou, aliás, aqui a curva 4 indo para a reta oposta ali, ele deu uma erradinha, o Leclerc pôs do lado, tinha tudo para passar. Se fosse uma briga de verdade mesmo, eu acho que ele conseguiria passar, mas ele mesmo falou que não está brigando, né? A intenção dele não era a prova, era tentar garantir o vice-campeonato para a Ferrari, então ele foi um pouco suave no Verstappen. O Verstappen depois falou da corrida também que sabia disso, falou que ele não ia tentar nada de muito maluco, porque a intenção dele a gente sabia que era brigar pelo campeonato de construtores, e nisso se deu bem. O Leclerc falou, se eu conseguisse ficar na frente ia ser por poucas voltas e ele ia me passar e eu ia acabar perdendo mais tempo para os pilotos que eu de fato estava brigando, e realmente isso faz todo o sentido. Norris veio para cima, aqui a gente já está na volta 7, passou o Piastri, veio, né, ele que tinha um carro rápido, vinha vindo para cima. Nesse momento Russell também vindo para cima do Piastri, e começam os pitstops, né? Era muito falado em uma parada, principalmente antes da corrida, todo mundo falava que provavelmente a maioria ia ser com uma parada, só que mostrou que foi diferente. E isso é interessante falar, os pilotos não saem com a cabeça formada. Depois o Verstappen deu uma entrevista, ele imaginando que ia ser uma parada só que ele viu que todo mundo começou a acelerar muito no começo da prova, e eles ficaram um pouco receosos aí de fazer uma parada, acabando indo para 2 paradas. Então o Piastri foi um dos primeiros para parar, e uma coisa que é interessante, que você vê o Piastri parando no momento que já tinha parado o Alonso. Então, isso que acaba mudando toda a estratégia. Ele estava brigando diretamente com o Alonso parou, para não tomar undercut, ele é obrigado a parar, porque se ele fica mais uma volta, que é a saída do box, o Alonso passa. Então, às vezes, eles não estão preparados para parar, mas eles precisam reagir em cima de uma parada de uma equipe adversária aí, então fica tudo muito na mesma. Aí depois vem Norris e Russell indo para a parada 15, e mais ou menos o resumão das paradas foi isso aqui. O Verstappen foi para 2 paradas, parou na 16, o Leclerc vindo logo em segundo. Sabia que não ia fazer frente para o Leclerc, e também para evitar esse undercut do Russell, que tinha parado na 14. Depois Pérez veio na sequência. Quem chama atenção daqui? Tsunoda. Ele foi um dos únicos brigando realmente lá de fato, que saiu com o pneu médio e levou até a 22 para depois fazer até o final. No finalzinho aqui da matéria a gente vai falar também se isso valeu a pena ou não para o Tsunoda. E o outro foi o Sainz. O Sainz, uma estratégia, ele começou com o duro, depois colocou outro duro, quer dizer, quando você faz isso, você é obrigado a parar de novo. Para mim eles erraram, teria que ter saído mais ou menos como o Tsunoda, para depois colocar o duro, e se der para fazer com uma parada só faz, senão, né, ele teve que fazer uma parada extra só para cumprir tabela de campeonato, porque você tem que usar 2 tipos de composto. Então, para mim, a Ferrari deu uma enganada, e também assim, o Sainz saindo lá de trás, com um carro que não era muito mais rápido com a média dos carros ali, eu acho que ele acabou, também não tinha lá muita saída. O Tsunoda lidera a prova de Fórmula 1, foi muito bacana ver, por essa estratégia que a gente falou de não parar, então ele liderou algumas voltas,
E aqui o Pérez vem recuperando, lembrando que o Pérez também saiu lá de trás na classificação, a gente não falou dele, mas ele perdeu a melhor volta e acabou saindo mais para trás, vem recuperando durante a prova. Norris entra para o pit stop, daí a gente está falando já da volta 34, e assim o Russell vem. No rádio, o Russell já vem aqui e comenta com a equipe, será que não dá para fazer em uma parada só? O pneu até que está segurando bem. A equipe falou, negativo, vem para a box, que tem muita corrida pela frente, isso porque eles estavam vendo essa briga. Isso é coisa que o Russell não viu, então a equipe sabe, ó, parou o Norris, vai para duas paradas, então não vamos arriscar, vamos tentar ficar na frente, então às vezes é bom esse comportamento aí da equipe junto com o piloto. Depois da situação, uma outra que ficou, que deu uma polêmica lá, foi na saída, né, o Alonso saindo do box aqui, com o Hamilton na pista, reclamando que ele tomou esse brake test, que eles falam que é quando o piloto freia de propósito para assustar o piloto de trás. Não teve punição por quê? Isso já vem acontecendo em algumas corridas, em outras situações. Na verdade, o que eles queriam aqui era não passar como o Alonso saiu na frente, a linha de detecção para a abertura da asa móvel, que é na reta oposta, era bem nessa freada aqui. Então, o que ele queria? Passar atrás naquela situação para ganhar a asa móvel e repassar o Hamilton, só que acabou que o Hamilton também não é trouxa nem nada, tirou o pé junto para não passar nessa linha, então ficou aquela situação esquisita, um reclamando do outro, quer dizer, mais o Hamilton reclamando, mas estava tudo certo. Aqui a abertura da asa móvel e depois, inclusive, o Hamilton conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Alonso. E aqui a gente vê, é uma situação bem clara, que hoje em dia a telemetria é aberta, isso é uma volta do Alonso antes de fazer o brake test, que eles chamam, e depois, quer dizer, você vê que ele tira o pé completamente aqui, ó, só aguardando e não fechando a porta pro Hamilton, mas sim querendo que ele passe. Só que o Hamilton ficou atrás e depois conseguiu fazer a ultrapassagem. Nesse momento, o Russell no rádio, e isso foi interessante, que era no visual lá, dava para perceber o quanto que a Mercedes e a Ferrari estavam realmente querendo ser a vice-campeão. Lembrando que vale aí pelo menos 10 milhões de dólares, essa diferença entre segundo, terceiro, quarto, cada posição é em torno de 10 milhões de dólares. Então, ele preocupado, como é que está o Hamilton, como é que está a situação? E a equipe falou, ó, só acelera. Uma outra briga que aconteceu lá para trás era pelo campeonato da Williams e AlphaTauri. Nesse momento, a Williams manteve o Sargent na pista só para atrapalhar o Gasly, nesse caso, para fazer com que ele não pontuasse. Mas o Gasly deu um passão ali por fora bacana, acabou não dando muito certo. Mesma coisa aqui, aí já na volta 42, o Sainz perguntando, né, eu estou perdido aqui na corrida, o que vai dar? E a equipe falou, agora só um safety car para ajudar a gente. Eles arriscaram o máximo numa estratégia que a gente já falou que foi bem equivocada. Outro momento polêmico do toque do Pérez com o Norris. Enquanto isso, a gente vê que nesse momento também estava empatado Ferrari e Mercedes com 408 pontos, né, naquele momento, só que no caso o Sainz aqui fazendo 2 pontos teria que parar e por isso que acabou dando a diferença. E aqui uma briga onde eles se bateram, se tocaram e acabou sendo penalizado, que também deu uma mudada na prova. Aí o Pérez tomando uma penalização, reclamou muito. Aliás, xingou os comissários, falando que eles são uma piada, depois teve que se reportar para os comissários e pediu desculpa depois sobre o assunto. E o que dá para ver aqui? Ele passou, por que ele foi penalizado? Às vezes dá até a impressão, dependendo da imagem que você vê, que o culpado foi o Norris, porque ele que veio para cima do Pérez, mas não. Essa hora é a hora que ele já está começando a virar, que ele tem que virar tudo, porque a curva ele teria que pegar essa zebra aqui. Só que não, ó, ele tira um pouco o ângulo do volante, porque viu o Norris estava com chance de ultrapassar, e se o Norris está nesse ponto, a próxima curva é para ele. Então, quer dizer, ia dar ruim, ele ia ser, não ia conseguir defender a posição. E aí depois ele vira, só que ó, a curva já passou. Então ele que vai para cima até eles baterem, você vê a hora que ele vê que vai bater, aí ele vira todo o volante e realmente mereceu aí os 5 segundos. A briga da Williams estava interessante aqui com a AlphaTauri também, Williams com 28, a AlphaTauri com 27 e o Sainz tendo que fazer a parada. E na última volta, o interessante aí foi a estratégia do Leclerc, que ele tentou fazer
com que dá uma ajuda, né? O que ele imaginou? Ele sabia que lá atrás, né, o Pérez tinha a penalização de 5 segundos. Então, ele deixou o Pérez passar. Primeiro, ele tentou dar o vácuo para ajudar o Pérez, para ele abrir 5 segundos do Russell, né, para assim ganhar mais um pontinho, que no final não ia dar certo. Mas ele tentou de todas as formas aí, uma hora ajudar o Pérez, dando a asa móvel para ele mais rápido, não funcionou, daí ele inverteu para tentar, de repente, atrapalhar o Russell, acabou que não deu certo, mas foi, durante a última volta, uma briga intensa aí, também do Russell, do Hamilton lá atrás, enquanto o Verstappen ganhava a corrida, o Hamilton lá atrás, numa briga muito forte ali com o próprio Tsunoda. O Tsunoda mandou muito bem, passou ele de volta. Na última volta já tinha, o Hamilton passou o Tsunoda passou ele de volta, então mandou muito bem a AlphaTauri, que veio com algumas novidades, com algumas peças da própria Red Bull, suspensão traseira, algumas partes do assoalho, e por isso que eles acabam evoluindo. O Ricciardo, que andou mal, na verdade, não andou tão mal assim. Na classificação ele foi mal, mas na corrida tinha um ritmo bom, mas ele teve que fazer um pit stop adiantado por uma sobreviseira que acabou entrando e esquentando o carro dele, então a corrida foi abalada. O Pérez, o Leclerc chegando aí a 17 segundos do Verstappen sobrando mais uma corrida, depois da penalização, né, do Pérez, com Russell, Pérez em quarto, Norris, Piastri, Alonso, Tsunoda, Hamilton, uma corrida muito ruim, o Stroll fazendo o último pontinho. E aqui a gente vê a comparação do Tsunoda com o Ricciardo. Você vê que os últimos stints aqui, eles eram até que parecidos, era até mais rápido o Ricciardo, porém com 2 paradas, uma condição melhor de pneu. A estratégia do Tsunoda, não, né, o que mostra a simulação que não foi tão boa, porque ele foi sendo ultrapassado e perdendo tempo com isso pelos carros mais rápidos que fizeram 2 paradas. Então, eles calcularam que ele acabou perdendo 1,5 segundos a 2 no final das contas. O resto da galera aí, Ricciardo em 11º, decepcionou os carros da Alpine que vinham bem, mas ficaram 12º, 13º, Albon, Hülkenberg, Sargent, Joe, Carlos Sainz tendo que parar, Bottas e Magnussen. No campeonato, um baile, né, do Verstappen, 575 pontos contra 285. O Verstappen podia ter parado de correr na Bélgica. Aqui ele já seria campeão, não precisaria nem fazer o resto do campeonato, que já tinha ponto suficiente para bater esses 285 do Pérez. Depois o Hamilton se firmou aí na 3ª colocação, e o que ficou muito interessante, que esse 4º lugar aqui era do Sainz, uma corrida antes. O Sainz era 4º e acabou em 7º. Quer dizer, uma briga muito bacana, Alonso com 206, depois Leclerc 206, Norris 205 e Sainz 200 pontos. Então o campeonato ali pela 4ª posição muito bem disputado. Depois no Mundial de Construtores, que também tinha briga, né, acabou se dando bem a Mercedes, com 409 contra 406 da Ferrari, quer dizer, Ferrari perdeu uns 10 milhõezinhos aí para a Mercedes, e a outra briga que tinha, que era da AlphaTauri aqui com a Williams, ficou a AlphaTauri com 25 pontos, a Williams com 28, 3 pontinhos na frente, não deu certo para eles, mas um campeonato que eu achei, tirando Max Verstappen, que sobrou, o resto eu achei que foi bem interessante.